Bom dia a todos. Damos início à reunião ordinária da diretoria do SEDCARSE e, para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar nosso presidente em exercício, Marcelo Maranhão, para compor a mesa. Convido também, como representante da diretoria do SEDCARSE, o senhor Ageu Monteiro, nosso mais longevo, nosso decano do SEDCARSE. Senhor Ageu, por favor, nos dê o prazer. Eu gostaria de convidar também para compor a mesa o nosso querido doutor José Damasceno, representando o presidente da FACIC, Chico Barreto. Por favor, doutor Damasceno. E também, para compor a mesa, eu gostaria de convidar o senhor Marcelo Bezerra, representando o nosso presidente, Clóvis Nogueira Bezerra. Em continuidade, eu gostaria de convidar todos para se colocarem de pé para a execução do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se unenou nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte envolve no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digo bem de louro desta coroa, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Por favor, fique à vontade. Gostaria só de aproveitar para registrar a presença do presidente do Sindicam, Miri Ortex, que está aqui nos dando o prazer da companhia nessa data importante para o SEDCARSE. E continuidade à nossa reunião de diretoria, eu passo a palavra ao nosso presidente em exercício, Marcelo Maranhão.
Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Para nós é importante a presença de todos vocês nessa reunião de diretoria, onde nós temos alguns convidados também, tá certo? Para não só a reunião da diretoria, mas que para darmos início às comemorações aos 80 anos do SETCARS, tá certo? Vamos apresentar um videozinho institucional do SETCARS, e logo depois nós iniciamos a reunião da diretoria. Fundado em 1942, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Ceará, o SETCARS, é a entidade sindical mais comprometida com a economia cearense. O Ceará conta com mais de 53 mil quilômetros de estradas, que é por onde passa o PIB brasileiro. Todos os bens de consumo passam pelo transporte rodoviário, que é o principal meio de movimentação de cargas. Neste cenário, o SETCARS está diretamente envolvido, com representatividade em diversos setores da economia do Ceará e do Brasil. O transporte de cargas é um dos pilares da economia. O abastecimento interno conta com outros importantes meios, como aéreo, hídrico e ferroviário. Mas para fazer chegar aos distribuidores que alcançam os consumidores finais, somente o transporte rodoviário é capaz de fazer. SETCARS, fazendo rodar a economia do Ceará. Obrigado, então, dando início à nossa reunião de diretoria. Fortaleza, 11 de abril de 2022, fica pelo presente convocada a diretoria para a reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de abril de 2022, às 8h30, na sede do SETCARS, de forma presencial, atendendo aos protocolos da Secretaria de Saúde e também pelo aplicativo Zoom. Item 1. Aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores diretores receberam por e-mail e pelo WhatsApp a ata da reunião anterior. Se tiverem algum comentário para fazer, a palavra está facultada. Se não, se aprovarem, permaneçam como estão. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata. Segundo item, Convenção Coletiva de Trabalho 2022-2023. Eu pediria ao doutor Marcos que fizesse um breve esclarecimento sobre esse item. Nós tivemos a nossa comissão aprovada e eleita. Tivemos também a aprovação e a concessão de poderes à comissão para iniciar as conversações, e fizemos isso de forma antecipada, justamente com o objetivo de, uma vez que nós já temos a sinalização por parte do Sindicato Obreiro de que a gente poderá iniciar a negociação com a maior brevidade possível, a nossa intenção é chegar na data base, que é 1º de junho, com a convenção coletiva aprovada. Sabemos que não será uma negociação fácil, em virtude dos momentos que nós estamos vivendo, mas nós vamos nos valer justamente do excelente relacionamento que nós temos com o Sindicato Obreiro para poder garantir que nós tenhamos essa convenção coletiva aprovada até o início de junho. Ok? Nós solicitamos, e aí gostaria de reforçar aos diretores, o convite e a solicitação para que as empresas tragam sugestões, propostas de alterações, de inclusões na nossa convenção coletiva, para que a gente possa colocar na mesa de negociações esses termos, perfeito? Então, a nossa esperança, a nossa expectativa é que a gente tenha, aí no restante do mês de abril e durante o mês de maio, essa convenção coletiva negociada e concluída, para que a gente possa ter na data base a certeza de como é que vamos conduzir as relações com os nossos empregados a partir desse ano. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. O terceiro item da nossa reunião é a criação de fórum de trânsito com a AMC. Nós fomos convidados pelo novo superintendente da AMC para fazer parte de um grupo de trabalho que vai definir as novas áreas de restrição de tráfego da cidade, bem como reformular
as áreas existentes. Nós temos hoje em Fortaleza 2 quadriláteros de redução de tráfego, um na aldeota, outro no centro. Isso vai haver algumas modificações, mas agora, de forma diferente do que vinha sendo praticado, eles nos convidaram para que a gente visse o projeto, dessemos as nossas opiniões, fizéssemos nossas sugestões e críticas, para que a gente pudesse ter uma área de restrição mais palatável, digamos assim, que tenhamos mais condições de rodar. Porque hoje nós temos sérios problemas, principalmente no centro da cidade. Uma das boas notícias, que já está no projeto, é que o VUC, que estava liberado com, se eu não me engano, 6,20 metros, passa para 7,40. Isso já dá uma melhoria grande no volume de carga a ser entregue por veículo, principalmente no centro da cidade. E nesta reunião que nós tivemos, nós propusemos à MC, a exemplo do fórum tributário que nós temos junto com a Cefaz, nós criássemos um fórum de trânsito. Foi muito bem aceito pela MC e, por sugestão deles, nós criaríamos o fórum, inicialmente só com a MC, e depois a MC convidaria os outros órgãos anuentes, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, para que fizesse parte desse fórum, e assim facilitaria enormemente as nossas conversas, as nossas necessidades que nós temos com relação a trânsito. O Fórum Fiscal é um sucesso absoluto, tá certo? Nós tínhamos problemas seríssimos junto à fiscalização, carro que passava aí não sei quantos dias, imposto fiscal, e era uma confusão eterna. Hoje nós éramos tidos perante a Secretaria da Fazenda como os malfeitores. É porque o transportador complica tudo, faz isso, faz aquilo, e hoje, pelo contrário, tá certo? A Secretaria sempre nos procura dentro dos projetos que vai lançar para a gente discutir qual é a melhor forma de fazer. E sempre que a gente tem alguma demanda, a gente convoca o fórum e se discute, se mostra as necessidades, e na grande maioria das vezes, tá certo? A gente é muito bem recebido e muito bem aceito pela Cefaz. Tá certo? Eu queria aproveitar, já que nós estamos nesse item, vou pular um pouco, inclusive no próximo dia 20, neste auditório, a Cefaz vai fazer um treinamento sobre posto fiscal virtual. Tá certo? E aí, a partir de hoje, nós vamos passar os convites para vocês para participarem desta reunião, desse treinamento aqui. Isso é mais um exemplo da proximidade que hoje nós temos com a Secretaria da Fazenda. Então, no mesmo sentido desse fórum fiscal, a gente quer fazer o fórum de trânsito. E doutor Marcos também já está tratando a dar início um terceiro fórum que a gente já está projetando, que é o Fórum Trabalhista. Tá certo? A gente pretende convidar as autoridades com relação ao Ministério do Trabalho, toda essa Justiça do Trabalho, para que a gente passe a conversar, ter mais proximidade com a relação trabalhista, para que facilite a vida de todo mundo. Nós estamos tendo muitas mudanças e muitos entendimentos, né? Então, esse fórum trabalhista também será muito importante. No item 4, outros assuntos, nós também fomos convidados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado para conhecer o edital do Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano é uma rodovia que deverá ser construído, que ele vai fazer uma ligação da BR-116 à BR-222, dando continuidade à CE-155. Então, na realidade, ele vai ligar ali, logo depois ali da Cajubrais, na BR-116,
vai contornar toda a região metropolitana e vai integrar a BR-155. Essa rodovia ela é uma parceria público-privada e vai ser uma rodovia pedagiada. E eu, particularmente, defendo, mas pedagiada, eu, particularmente, defendo que uma rodovia em boa condição de trafegabilidade, pedagiada, é muito melhor do que as rodovias que nós temos hoje. Haja visto aqui o nosso anel viário. Quem precisa transitar pelo anel viário sabe muito bem do que nós estamos falando. Já estamos aí há 12 anos lutando para conseguir trabalhar, principalmente quem trabalha na área do Maracanaú. É um terror, um verdadeiro terror. Tá certo? Vou dar um exemplo da minha empresa. Eu tenho um transit time, eu trabalho com cimento a granel. Eu tenho um transit time de meus veículos carregados com cimento de Quixeré para o Porto do Pecém. São 220 quilômetros, eu deveria fazer isso entre 5 e 6 horas. Hoje chego a fazer até em 10. Tá certo? Por conta, principalmente, do anel viário. Né? Fora a elevação do custo de manutenção dos equipamentos. Né? Então, nós achamos importante porque ela vai desafogar, essa nova rodovia, o Arco Metropolitano, vai desafogar todo esse tráfego aqui no anel viário, tá certo? Com economia de 56 quilômetros e, além do mais, se realmente funcionar, se for uma rodovia pedagiada com excelente condição de trafegabilidade, é bom para todo mundo. É bom para o governo, é bom para os transportadores, é bom para o público, de um modo geral. Então, nós estamos também trabalhando, nesse momento, nesse assunto. Um outro item que eu queria colocar, apenas uma informação, é que o Expedito Júnior foi reconduzido para o mandato 2022-2023 da Jari e do DENIT. Tá certo? Hoje é uma briga muito grande para conseguir uma cadeira no Jari e do DENIT. E durante essa pandemia, muitos processos ficaram parados. Expedito, me lembra aí só quantos processos vocês vão precisar julgar? 22 mil processos parados no Jari do DENIT. Então, estou com medo até de perder meu gerente, porque como é que ele vai dar conta desses processos aqui do sindicato, eu não sei não. Mas tem 22 mil processos parados no DENIT. Tá certo? Mas vamos fazer um esforço, vamos trabalhar. Nós precisamos da nossa colaboração com isso. É fundamental importância. Tá certo? E aí, fazer só uma breve composição da representatividade do SETCARS hoje. Esse mundo, rapidamente, eu acho que vai ter uma apresentação aí, mas você vê o seguinte, o SETCARS hoje, a nível municipal, nós estamos criando esse fórum de trânsito, deverá no próximo mês já estar funcionando. A nível estadual, nós temos 2 assentos na Cefaz, uma no CONAT e outra no CONDECOM. Tá certo? Nós temos assento no DETRAN, nós temos assento no DENIT, tá certo? Os principais órgãos do trânsito e da logística no Ceará. A nível federal, nós temos hoje não é um assento, porque quando é feita a indicação e o representante é aceito, ele deixa de ser representante do sindicato. Mas o doutor Fred, que era nosso assessor tributário aqui, advogado tributário, foi indicado por nós e foi aceito lá no CONAF, o CAF, que é o Conselho da Receita Federal, tá certo? Para um mandato,
E para você ver o nível de importância, o nível de capacidade das pessoas que trabalham conosco, tá certo? E da representatividade que o SETCARS tem hoje, inclusive a nível nacional. Ainda a nível nacional, o SETCARS tem 2 cadeiras na NTC e Logística. Tem a vice-presidência da região Nordeste, que é o nosso querido Clóvis Bezerra Nogueira, e temos também uma vice-presidência extraordinária de cargas a granéis, que hoje eu sou o representante do sindicato nessa vice-diretoria, vice-presidência, desculpe. Na CNT, nós também temos 2 representações. Clóvis Nogueira, como conselheiro do sistema SESC-SENAT, tá certo? Representando a FETRANSLOG, tá certo? Essa é a representação do Clóvis hoje. O Clóvis está licenciado, que hoje é ocupada pelo Arlan Rodrigues, que é o presidente do Sindicato da Paraíba, e que está no exercício da presidência da FETRANSLOG. E temos também uma diretoria na seção 2, que é a seção de cargas, tá certo? Que é composta por 8 diretores e mais os presidentes de federação. Nessa diretoria executiva, eu estou como representante do SETCARS. Então, só um pequeno amostra da representatividade que o SETCARS tem hoje a nível municipal, estadual e federal. Tá certo? Então, é fazer só esse pequeno esclarecimento. Temos também, além disso, nós temos a presidência da FETRANSLOG Nordeste, que é o Clóvis. Nós temos a diretoria institucional, que eu represento, e nós temos 2 diretorias, que é o Rafael e o Júlio Santiago. Também são diretores da FETRANSLOG Nordeste. Na FACIC, nós temos o nosso querido Ageu como membro do Conselho Fiscal, tá certo? Representando o SETCARS. E a FACIC está passando por uma reformulação estatutária, tá certo? Modificando todo o seu estatuto, e já fui convidado pela presidência da FACIC, Chico Barreto, para que a gente ocupe a nova diretoria que será criada dentro da FACIC, que é uma diretoria de transporte e logística, tá certo? E aí eu serei o representante junto à FACIC, que essa vaga é da FETRANSLOG Nordeste, que também não deixa de ser do SETCARS, tá certo? Como a gente já tem um representante pelo SETCARS, que é o Ageu, essa nova diretoria vai ser para a FETRANSLOG, e a gente ocupará essa diretoria, tá certo? Então, de um modo geral, era isso que eu queria fazer. E fazer uma pequena prestaçãozinha de conta com vocês, que são diretores, que são associados, que são as pessoas que estão com a gente, tá certo? Do trabalho que vem sendo feito pelo SETCARS nos últimos anos, tá certo? Para mim, foi de forma complicada assumir a presidência do SETCARS, de forma assim tão abrupta. O Clóvis tinha total domínio sobre as ações do SETCARS, eu estava aqui dando alguma ajuda a ele, mas com o afastamento do Clóvis, eu precisei assumir. E aí aqui eu queria fazer um agradecimento de forma muito especial à administração do SETCARS. Todas as pessoas que colaboram conosco aqui no SETCARS, o Júnior, a Auriélia, a Rafaela, as nossas assessorias, tributária, o Pedro Júnior, o escritório do Dr. Marcos, todos que fazem o SETCARS, tá certo? Um apoio muito grande que nós temos tido da FETRANSLOG, na pessoa do Wesley, que é o gerente da FETRANSLOG aqui com a gente,
e isso nos deu oportunidade de continuar com o trabalho que vinha sendo feito no SETCARS. Para nós é muito gratificante ver que as coisas estão caminhando. A gente tem feito alguma coisa, tem participado de muita coisa, junto. E aí, esquecendo, nós ainda temos a vice-presidência da Câmara de Logística da ADESE. Até o mandato passado, nós éramos presidente, hoje é o Bruno Huguete, nós estamos na vice-presidência, temos também o Marcos Massari, que faz parte lá da Câmara de Logística, tem colaborado muito com a gente lá. Então, de um modo geral, eu fazer esse agradecimento ao corpo administrativo do SETCARS e toda a diretoria, que tem nos apoiado incondicionalmente na administração desse sindicato. Nunca procurei um diretor, seja ele qual for. Uns estão bem mais próximos com a gente, como é o caso do Rafael, que está como primeiro tesoureiro, tá certo? Mas todos os diretores, quando a gente tem procurado de forma incondicional, eles têm nos apoiado na administração do SETCARS. Então, aqui, meus sinceros agradecimentos a toda a diretoria do SETCARS. Tá certo? E aí eu queria passar agora para o próximo item, que é o aniversário de 80 anos do SETCARS. A gente hoje completa 80 anos de fundação do SETCARS. Tá certo? Então, pelos estudos que foram feitos pela FUNTRAN, que é a fundação do trânsito lá ligada à CNT, ainda está pesquisando alguns documentos para nos dar uma posição oficial, mas nós devemos ser o terceiro sindicato mais antigo em funcionamento do Brasil, sindicato de transporte. Tá certo? Isso não é para qualquer um. Isso tem sido uma busca, nós tivemos uma época de paralisação dessas atividades, mas voltou-se. E aí, não vou ficar aqui falando muito, porque aqui a grande maioria conhece mais o SETCARS do que eu. Né? Então, eu queria pedir o Wesley, por favor, para passar um rápido históricozinho do que foi o SETCARS nesses últimos 80 anos. Enquanto o Wesley vem, e aí a gente tem feito, e como a gente está como presidente, a gente tem que prestar conta de algumas coisas, tá certo? Aqui no próprio SETCARS a gente tem feito uma série de... Vem continuando o trabalho do Cláudio e fez uma série de melhoramentos. Por exemplo, aqui no auditório nós trocamos todo o sistema de audiovisual. Nós fizemos aqui a recuperação agora, essa semana, de toda a parte da coberta, porque nós estávamos com algumas goteiras aqui e contratamos uma pessoa para consertar. Na primeira chuva, nós não tínhamos mais goteira, tínhamos bica. Né? Alagou isso aqui tudo. Então, foi uma correria, mas estamos fazendo, tá certo? Mudamos o sistema de ar-condicionado, o sistema de audiovisual, instalamos o que nós tínhamos aqui, uma carência muito grande, num elevador, porque a nossa rampa, devido ao espaço, ela não está dentro das normas, então nós fizemos a instalação desse elevador, e o principal motivação para a instalação desse elevador foi que a gente, muito em breve, se Deus assim o permitir, nós teremos aqui de volta o nosso presidente, pelo menos para ver como é que está, nos dar umas orientações, conversar e nos ajudar na administração disso aqui. Tá certo? Então, Wesley, por favor. Então, aí, de forma muito simples, a gente está mostrando a linha do tempo do SETCARS, tá certo? Desde a sua fundação em 1942, ao resgate em 1975, não é isso, Júnior? Em 1975 houve o resgate desse título, tá certo? Contamos com a colaboração, e aqui a nossa homenagem aos ex-presidentes, tá certo? E aí eu vou deixar para quem vai fazer esses comentários, é o nosso amigo Damasceno, que viu tudo isso de perto, né, Damasceno?
e o Ageu também viveu todo esse movimento. Alguns outros viveram menos, mas viveram bem. E aí foi feito, em 75, foi feito o resgate da carta sindical, que estava suspensa, e a gente vem trabalhando desde então, com a diretoria coesa, trabalhando todo mundo junto. E aí eu queria pedir ao Damasceno que fizesse um rápido retrospectiva dessa retomada do 7Cas. Presidente, bom dia a todos. Eu fui pego de surpresa, né, de qualquer forma, mas tudo bem. A história desse sindicato é interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas ele começou com os puxadores de carga em carroça no Mucuripe. Então, foi um grupinho pequeno, era só em Fortaleza, mais centralizado no bairro do Mucuripe. Eles ficavam ali perto do Cais do Porto para puxar alguns volumes em cima de animal, tração a animal. E passou um tempo, aumentou e ficou aqueles carros de coletas e entrega, mais resumidamente, em alguns bairros de Fortaleza. E parou. A carta sindical foi concedida e parou. Quando o doutor Ademar Neiva assumiu a Delegacia Regional do Trabalho, foi buscar essa carta sindical que estava adormecida e convidou o José Brasil de Paula, o Mulatinho, doutor Mulatinho, entre outros, para a reativação. E o trabalho começou e foi levado a Brasília, porque naquele tempo tudo dependia muito do Ministério do Trabalho, a modificação, primeiro, das normas que dizem respeito ao funcionamento, e segundo, da base territorial. E passou a ser sindicato das empresas de transporte de cargas do estado do Ceará. O Zé Brasil passou 12 anos presidindo a entidade. Em seguida, assumiu o Manuel Rubens Nogueira, de saudosa memória. Manuel Rubens Nogueira foi quem comprou o terreno, mas a sede, na época, antes era lá na Rua Dragão do Mar, e veio para a sede da Transalves, aqui na BR-116. Da BR-116, nós alugamos a sala ali de lá do Bradesco, da Agonhambi, onde nós levamos e começamos o trabalho de construção disso aqui. Foi comprado o terreno, e do terreno, inclusive, nós fazíamos aqui aos sábados à tarde, churrasco com bingo para angariar fundos, né, para a construção, porque isso foi construído com dinheiro próprio. Ninguém tomou dinheiro emprestado em banco a ninguém. Aquela relação de empresas e pessoas que estão na placa inaugural, ali no hall de entrada, foram os que contribuíram para que nós levássemos avante a construção. Inicialmente, o projeto tinha mais 2 andares, mas, primeiro, o dinheiro, segundo, a falta de necessidade de um espaço físico tão grande fez com que fosse resumido a esses 2 andares. O inferior, que também tinha uma finalidade de auditório, e passou a ser estacionamento, e este aqui, onde nós concentramos essa estrutura que vocês conhecem muito bem. Após o Rubens, assumiu o Clóvis. Depois o Clóvis veio um outro presidente, que o nome está me falhando agora, que é lá da Mudanças Confiança, é o Joaquim. O Joaquim, ele começou o mandato, mas o Joaquim, na época, a Mudança Confiança estava em fase abrindo os Estados Unidos, expandindo, e ele não teve condição de levar o mandato até o fim. O Clóvis reassumiu e tirou o final do mandato dele e foi reeleito, e a história ficou bem mais atual. O estatuto foi modificado, eu fui diretor jurídico aqui por 30 anos, e nesse período nós modificamos o estatuto para acrescentar a atividade logística, que estava sendo a coqueluche do momento, então passou a ser logística. O 7Cas teve uma atuação muito grande quando houve a modificação na CLT e abriu-se a possibilidade da criação das comissões de conciliação prévia. A primeira do Nordeste, no segmento, foi fundada aqui em Fortaleza. Daqui, em virtude da experiência, nós fomos designados pela FETRACAN, que era a federação que congregava os sindicatos do Nordeste na época, antes da FETRANSLOG, e
nós fundamos, no Rio Grande do Norte, isso o Sindicato do Ceará, patrocinando e resolvendo. Então, a Comissão de Conciliação Prévia de Mossoró e de Natal, a Comissão de Conciliação Prévia da Paraíba, a do Maranhão, a do Piauí, tudo foi feito sob o patrocínio do SETCAS. Então, o SETCAS sempre teve essa atuação. Quando, em 1988, entrou em vigor a nova Constituição Federal, em 89 mudou o Sistema Tributário Nacional, em março de 89, com a criação do ICMS, e o segmento saiu do IST, antigo ISTR, não sei se vocês sabem, mas o imposto do transporte era o ISTR, Imposto sobre Transporte Rodoviário. O governo derrubou o R para abrir para outros segmentos do transporte, ficou Imposto sobre Transporte, mas com a nova Constituição passou a ser o ICMS. E foi muito difícil se consolidar o ICMS para o setor de transporte. O SETCAS, na época, nos indicou, e foi criado o Comitê Nacional do ICMS, se reunia em São Paulo, lá na NTC, a Valdete Mareira era a advogada titular e eu era o vice-presidente, mas quem coordenava mesmo era nós, pela experiência na atividade. E assim, a atuação foi muito importante, porque nós tínhamos uma reunião mensal em São Paulo e uma trimestral na COTEP, lá em Brasília, que era onde levavam as propostas para a modificação da legislação do ICMS. Então, a atuação do SETCAS foi sempre vigorosa, e por isso, embora seja, vamos considerar, o terceiro mais antigo, eu considero que é o mais atuante existente no país. Talvez perca para algum de São Paulo pela estrutura e o dinheiro que lá tem. Mas o SETCAS sempre se manteve com as suas arrecadações, com o seu trabalho. Temos uma sede belíssima, nem todas as entidades têm nem parecida. Então, todos que têm trabalhado no SETCAS têm tido um senso de corporativismo, um senso de dividir com todos os seus parceiros o crescimento, o senso de buscar o bem comum. Essa é a história, em resumo, do nosso sindicato. Obrigado, Damasceno. Damasceno é a memória viva desse sindicato, tá certo? E aí nós vamos precisar depois, viu, Comite, que você faça aí uns 3 dias de gravação com o Damasceno para que ele possa contar toda a história do SETCAS, porque aqui ele fez um resumo muito breve, né? E ele é a pessoa que conhece toda a história do SETCAS e participou de tudo isso. E aqui, hoje, ele está lá na FACIC, junto com o Chico Barreto, coordenando lá a FACIC, mas o nosso eterno agradecimento do SETCAS, toda a sua diretoria, todos os seus associados ao Damasceno, que não foi, está junto aqui com a gente de novo, nas reuniões do CONAT, do CONDECOM, acaba que a gente tem que se conversar muito, né, Damasceno? Hoje o Damasceno é o presidente do CONDECOM, tá certo? Então, é uma pessoa fundamental para os nossos pleitos, para as nossas demandas junto à Secretaria da Fazenda, tá certo? Então, nosso eterno agradecimento ao Damasceno. E aí, agora, eu queria agora um minuto da atenção de vocês, que a gente vai passar uma mensagem do presidente Clóvis. Tá certo? Com a graça de Deus, o presidente Clóvis está em franca recuperação, tá certo? E o Marcelo e o Clovinho estão aqui representando o presidente Clóvis. O presidente está há 10 meses, né? 10 meses traqueostomizado, tá certo? Mas está bem, plena consciência, escreve uns recadinhos meio desaforados para a gente, e é o Clóvis, tá certo? E ele agora está num processo de recuperação dessa musculatura do pescoço, fazendo aplicações de botox, reaprendendo a respirar pelo nariz, reaprendendo a engolir, reaprendendo a falar. E eu tenho certeza que muito em breve ele estará de novo conosco aqui. Que é lá dando os esporros num, ajeitando o outro, conciliando, e o jeito de ser do Clóvis. Marcelo, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Queria aqui agradecer a
ao convite de estar representando meu pai, em nome da nossa família. Queria aqui agradecer primeiramente a Deus pela saúde, do estado que ele está hoje. A gente consegue hoje ter uma certa comunicação com ele. A cabeça está 100%, até demais já. Essa semana eu comecei a perguntar, ele disse, rapaz, deixe de me perguntar, não quero mais conversar não, vá para lá. Entendeu? Queria agradecer aqui as orações de todos, entendeu? Não queria citar nomes, esqueci alguém. Agradecer o apoio em todas as esferas do 7K, de todas as entidades, da FACIC, da FETranslog, de todos, entendeu? Que tem dado esse suporte lá para a minha família, principalmente para minha mãe, né, que passa 24 horas lá e está segurando a barra. Maranhão me deu aqui um texto para me ler, porque eu estou com um mês que eu estou sem óculos, Maranhão, entendeu? Eu estou usando, mas vai dar certo, entendeu? Senhoras e senhores, bom dia, 80 anos. Comemorar esse tempo de existência não é para qualquer um. E quando isso acontece com entidade sindical patronal, esse acontecimento ganha ainda mais relevância, já que, no Brasil, somente 2 sindicatos do setor são mais longevos que o 7K. No entanto, quando se trata de um sindicato que representa o transporte de cargas e logísticas em um estado nordestino, podemos afirmar que é uma indiscutível conquista. Apesar da importância do transporte de cargas para o país, a atividade sofre com poucas estradas e normalmente mal conservadas, com o elevadíssimo custo do principal insumo, o combustível, com a insegurança e o risco constante de assaltos e acidentes. Tal situação somente mostra a enorme relevância do 7K para o setor, já que é necessário vigor, persistência e criatividade para suplantar todos os desafios que o transporte de cargas e logísticas enfrenta. E essas são as principais características que podemos identificar em todos que dirigiram e dirigem o 7K. Afinal, antes de dirigentes sindicais, estes foram e são transportadores de cargas e logísticas, homens que dedicaram e dedicam suas vidas a lutar por uma atividade importantíssima para o crescimento nacional, mas que ainda alcançará seu merecido reconhecimento. O 7K chega a seus 80 anos com experiência que reflete a sua idade, mas com a disposição e vitalidade de um jovem em busca da realização de seus sonhos e a conquista de seus ideais. Que venham mais 80 anos, o transportador de cargas e logísticas estará sempre ao lado do 7K. Obrigado. A palavra fica facultada, se algum dos diretores, convidados quiserem fazer alguma manifestação, a palavra está facultada. Bom, não havendo manifestação, gostaria novamente de agradecer a presença de todos, tá certo? Nós temos aqui diretores, parceiros de negócio, tá certo? Parceiros de luta, no caso, o Sindicam, tá certo? Que cada um defendendo os seus interesses, nós pela parte das empresas e ele pela parte dos trabalhadores, tá certo? Nós temos conseguido chegar a um bom termo nesse relacionamento, tá certo? Que é um relacionamento hoje, um relacionamento ganha-ganha, tá certo? As empresas com tranquilidade no trabalhar, os trabalhadores com a remuneração possível que as empresas têm dado, mas com boas melhorias nas cláusulas adicionais, tá certo? E a gente tem conseguido trabalhar. Queria também agradecer a presença aqui da INCO, tá certo? Que tem sido nossa parceira aqui, junto com esse plano de saúde que a gente tem firmado já há alguns anos, tem crescido bastante, tem auxiliado muito na condição de vida dos nossos trabalhadores, tá certo? E todos os transportadores que aqui se fizeram presentes, tá certo? Agradecer o apoio da FETranslog Nordeste, tá certo? E o Mírio parece que quer dar uma palavrinha, né, Mírio? Por favor. Gente, bom dia a todos e a todas, né? Agradecer primeiramente a Deus o convite aqui de participar na reunião com vocês. É um prazer fazer parte do 7K. Mandar um abraço ali para o seu Clóvis, parceiro. Está faltando a gente fazer uma visita lá para conversar com ele, tá?
é importante, quando o Maranhão falou nesse arco rodoviário, todo mundo viu a reportagem ali agora, em frente à macro ali, a situação dos buracos na rodovia do Ceará. Isso implica em custo, em quebra de mola, em tudo. Se você vê ali mais na frente, a gente tem uma situação de buraco grande. É importante todo mundo ser parceiro, todo mundo cobrar do Estado, porque a gente também paga imposto. E isso é para isso aí que se resolve. Principalmente um carro grande como o da Cerama, quando passa num buraco daquele ali, é horrível, gente. Então, se é cobrado e vai ter uma qualidade, é muito importante. E ressaltando a parceria que o Sete Carros tem com a Cefaz, hoje a empresa que é associada com 2, 3 carros que ela tem na NTT, ela já tem um desconto muito grande. Tudo isso é importante para a gente. Sobre a negociação, a gente vai procurar fazer sempre mais rápido, trabalhador remunerado, trabalhador trabalha mais alegre. É importante a Clairta aqui, o plano que a gente trouxe para o trabalhador, porque hoje, na situação, para quem não tem um plano, é difícil. E quem tem um plano, ele sabe que vai ser atendido. E é essa a parceria. Ali o meu patrão, tá? Seu Pedro, todo mundo aqui, o seu Júlio, todo mundo parceiro, e vamos ver se a gente fecha esse ano rápido para o trabalhador dar início e trabalhar com satisfação. Grande abraço, obrigado a todos. Obrigado, Mírio. E com as palavras do Mírio, a gente encerra essa reunião, tá certo? Convidando a todos para, juntamente conosco, fazer um brinde aos 80 anos do Sete Carros. Muito obrigado a todos. Eu queria convidar os diretores do Sete Carros para vir aqui para cima, para, juntamente conosco, fazer esse brinde e cantar os parabéns ao sindicato. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Sete Carros, 80 anos, mais 80. Vamos estender esse brinde ao aniversariante do dia 16, nosso presidente Clóvis. Aproveitando ao presidente Clóvis. Saúde a todos. Muita saúde. Eu queria chamar aqui o pessoal da administração do Sete Carros para bater aqui uma fotografia conosco. Afinal de contas, são eles quem fazem o Sete Carros. Nós estamos aqui, eles são daqui.